Bora falar agora do Vasco. O jogo de ida contra o Botafogo em São Januário foi 1-1, né? Agora a parada é no Newton Santos. Deixa eu conversar com o André Pessoa, tá falando lá de São Januário. Notícias do Vasco pra gente, André. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Vasco que fez pela manhã o penúltimo treino antes do clássico de quinta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz deve ter 2 retornos importantes. Um, o lateral Paulo Henrique, ele que não enfrentou o Sport com um problema na coxa direita no Brasileirão. O outro, meio-campo Tietê, ele que foi desfalque do Vasco nas últimas 2 partidas por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Os 2 já estão recuperados, têm treinado no campo com o restante do grupo e a expectativa é de que eles sejam titulares na quinta-feira. Agora, na zaga, a gente não deve ter mudanças. O colombiano Carlos Cuesta não foi inscrito a tempo, não pode jogar ainda na Copa do Brasil. Já o Robert Renan, o outro reforço para a defesa, tem condições de jogo, mas deve começar no banco de reservas. A tendência é que o Diniz priorize o entrosamento e mantenha o Lucas Freitas e o Hugo Moura como titulares para esse jogo de quinta-feira, 9h30 da noite. Escobar. André Pessoa, o repórter gente boa. Muito obrigado, André. Valeu, cara. Os ingressos para o jogo de volta entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil já estão esgotados. A partida será no estádio Newton Santos com casa cheia. Lembrando que no primeiro duelo, as 2 equipes empataram 1-1. Ou seja, quem vencer numa vitória magrinha e simples fica com a vaga. Tem reforço no Vasco. Vamos, Fogão! Você tem 30 segundos para falar quem é. Vamos lá, o Tietê deve voltar, o Paulo Henrique treinando normalmente também. Matheus França e Robert Renan totalmente adaptados à equipe, já inscritos na Copa do Brasil. E por enquanto é isso. Bebe água. Tietê vai voltar? Tietê vai voltar. Ah, gente, não me irrita, cara. Não me irrita, não. Que é só quinta-feira. Vamos pro Vasco, porque no Vasco não teve folga pra ninguém, muito menos pro repórter. 2 períodos data FIFA com intensidade, hein, Jufo? Então será que tá tudo pronto pra esse jogo contra o Botafogo? Ainda tem mais treino ainda, né, Jufo? Sim, tem treino hoje no CT Moacir Barbosa e aqui não tem a altitude da Bolívia, mas tem o calor do Rio de Janeiro, tá fazendo 35 graus hoje, então é treino intenso para o dinizismo ser ainda mais implantado nesse time do Vasco. E por quê, Bruno? É um mês muito importante, setembro, para o Vasco, hein? São 5 jogos agora em sequência, todos no Rio de Janeiro. Tem agora no Newton Santos o Botafogo, a partida do ano, né? A Copa do Brasil, valendo vaga nas semifinais. Depois tem o Ceará no final de semana em São Januário. Depois um clássico contra o Flamengo no Maracanã. E aí enfrenta uma sequência de Bahia e Cruzeiro também em São Januário, fechando o mês de setembro. Então, Fernando Diniz querendo esses pontos todos em casa, sem viagem, para poder tirar o Vasco de perto da zona de rebaixamento e também classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Mas falando desse clássico contra o Botafogo, o time deve ser a base do time que jogou na partida de ida. Só o volante Jair, né, que se lesionou, não está mais com a equipe para o restante do ano, que não vai estar no time, mas para isso o departamento médico corre contra o tempo para recuperar o volante Tietê e assim ele atuar ao lado do Cauã Barros. Na lateral direita, Paulo Henrique também retorna depois das dores na coxa e vai ser titular a linha ao lado da zaga, que vai ser formada por Hugo Moura e Lucas Freitas. Mas, Jufo, e o Robert Renan, que chegou agora nessa janela, o Matheus França, o Fernando Diniz trata os 2 reforços ainda com muita cautela, porque eles acabaram de chegar vindo do exterior, tiveram poucos treinamentos com a equipe, não atuam desde maio os 2 jogadores. Matheus França ganhou uns minutos contra o Sport, o Robert Renan ainda não entrou em campo, então esses 2 reforços devem começar no banco de reservas contra o Botafogo e o time da partida de ida deve ser mantido. Lembrando que Carlos Cuesta, zagueiro também reforço, não pode atuar na Copa do Brasil nessa fase, não está inscrito. Então, Bruno, o dinizismo vai com o mesmo time da partida de ida, só trocando ali o Jair pelo Tietê. Ó, Jufo, obrigado. Eu pensei na questão dos 2 reforços e o Jufo mesmo já perguntou e ele mesmo respondeu. No Vasco, Fernando Diniz aproveita os dias sem jogos para resolver problemas. O principal é encontrar um substituto para Jair. O volante, que vinha sendo titular, rompeu o ligamento do joelho na partida contra o Sport e está fora da temporada. A tendência é que Tietê, se recuperando de lesão, volte ao time, ao lado de Barros. Outra opção é escalar Hugo Moura de volante
e promover a estreia de Robert Renan no setor defensivo. Vamos à reportagem do Vasco, a eu mesmo, Brandão. Vegeta, e Oi. o Vasco trabalha contra o tempo para recuperar 2 titulares do técnico Fernando Diniz, o lateral Paulo Henrique e o volante Tietê. Os dois já estão treinando com o restante dos jogadores, no entanto, são trabalhos parciais. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco estão monitorando esses 2 atletas para que eles retornem gradativamente e estejam à disposição para quinta-feira. Eles têm ainda o treino de hoje e amanhã será o dia D. Provavelmente eles farão o teste para saber se poderão atuar na quinta-feira. São 2 jogadores importantes, principalmente porque o Vasco nesse momento não conta com um lateral direito para substituir o Paulo Henrique, já que o Puma Rodrigues está com a seleção uruguaia, deverá ser titular hoje, e o Tietê também é um jogador importante, já que no setor de meio campo o Vasco já não vai contar com o Hugo Moura, que deve jogar improvisado novamente na zaga, e também não conta com o Thiago Mendes, que está com dores na panturrilha e dificilmente terá condições. Ou seja, a recuperação desses 2 jogadores é importante para o Diniz definir o time para quinta-feira. Para as outras posições, o Vasco não tem problemas. Um outro jogador que também está lesionado, mas também em fase final de recuperação, é o Paulinho. Ele também vem realizando trabalhos parciais e deve estar à disposição, se não para o jogo contra o Botafogo, pelo menos para o jogo contra o Ceará no próximo fim de semana pelo Brasileiro. E como última informação, os ingressos estão esgotados. Os 2.000 que foram colocados à venda, disponíveis para o setor visitante, se esgotaram rapidamente ontem. E também ontem, o Botafogo anunciou que a carga destinada para os seus torcedores também se esgotou. Teremos casa cheia, portanto, na quinta-feira, um público aí perto dos 40.000 torcedores. Valeu, Vegeta. Valeu, Brandão. Como é que quem tá ecoando na sua cabeça para ser titular desse Vasco? Você que cobra tanto a consistência, principalmente dos volantes no time, né? Da zaga. Fala aí, Farias. E quando é consistente, que é o lateral direito, ele não tá. O lateral direito faz muita falta, né? O Paulo Henrique ficando de fora é um prejuízo quase que irrecuperável pro Vasco, mesmo que o Puma jogue, tá? Que o Puma fica muito abaixo do Paulo Henrique. Com relação ao time ideal do Vasco, eu vou além, não vou nem projetar o time ideal do Vasco pro jogo contra o Botafogo, porque tá muito claro que o Vasco não pode ainda escalar, né, os seus 2 zagueiros contratados. Mas pensando a longo prazo, óbvio, né, que a dupla de zaga será formada por Cuesta e Robert Renan, e aí eu colocaria o Hugo Moura dando um salto à frente para atuar como volante, a proteção à zaga. Eu sempre falo isso aqui, é muito importante, o Vasco demonstra ser um time que deixa muito espaço, e muitas vezes isso acaba estourando na linha de zaga. A gente cobra muito, os zagueiros não estão bem, mas e a proteção? E o Vasco é um time que nos últimos meses, mesmo com outros treinadores, tem protegido mal sua grande área. E me parece que o Hugo Moura nesse ponto seria um mal necessário, um atleta que a galera não morre de amores, mas seria o volante mais consistente para dar essa proteção ao Cuesta e ao Robert Renan. Eu acho um bem necessário. Eu não acho um mal necessário, não. No meu entendimento também. Talvez pro torcedor não. Tô tentando entender a cabeça do torcedor que torce um pouco o nariz quando o assunto é o Hugo Moura. Mas ainda mais sem o Jair, eu acho que quem poderia encaixar ali com o Tietê ou com o Barros seria o Hugo Moura. E aí você entende, vai ser o Barros, vai ter sequência? Não, vai ser o Tietê pela experiência, pela qualidade que possui com bola no pé, mas o Hugo Moura, no meu entendimento, tem que estar na equipe titular da equipe do Vasco, pensando assim a longo prazo. Claro que pro jogo contra o Botafogo, né? O Cuesta não pode jogar, o Robert Renan ainda deve figurar no banco de reservas, o Hugo Moura tem que atuar na zaga ao lado do Lucas Freitas, e aí naturalmente abre-se uma lacuna no meio de campo que provavelmente será ocupada ali pelo Barros com o Tietê ou o Barros com o Cocão, beleza. Mas aí é um jogo específico. A longo prazo tem que ser o Hugo Moura titular como volante. Esse menino Barros bem, né? Bom jogador, excelente jogador. Uma pena que o Jair, que tinha encaixado bem nele ali, se lesionou. Mas eu acho que o Barros vai tomar conta dessa posição. Se é Vasco